Minha irmã descobriu uma linguagem universal, mas não fala uma palavra desde 2003. Minha irmã é um gênio. Quando ela tinha uns 13 anos, construiu um dispositivo que, sinceramente, ainda me impressiona. Passei a vida inteira estudando física e ainda não sei o que ela fez, nem como, o que provavelmente é melhor assim, considerando como tudo aconteceu. Não sei como ela fez isso, mas o que sei é que, no verão de 2003, as leis que regem a matéria e a massa atômica pareciam não ter mais efeito sobre ela. Ela estava invisível a olho nu e falava uma língua universal que nunca conseguimos identificar ou reproduzir. Antes de começar, porém, você já assistiu Firefly? Permita-me citar. Eu sou muito inteligente. Frequentei o melhor curso de medicina da Osiris. Fiquei entre os 3% melhores da minha turma. Terminei meu estágio em 8 meses. Superdotado é o termo que me define. Então, quando digo que minha irmãzinha me faz parecer uma criança idiota, quero que você entenda o que quero dizer em todos os sentidos. Isso poderia ter sido escrito sobre mim e minhas irmãs. Viemos de uma longa linhagem de pessoas talentosas. Meu pai é neurologista, minha mãe trabalha na SpaceX, e minha irmã mais velha é uma artista cujo trabalho é exposto em galerias desde os 12 anos. Sou pesquisador associado em tempo integral em física de alta densidade de energia em uma universidade cujo nome não posso revelar sem arriscar minha carreira. E assim como Simon Tam, de Firefly antes de mim, não conto tudo isso para ostentar nossa inteligência ou para nos fazer parecer especiais. Conto isso para que vocês entendam completamente o que quero dizer quando afirmo que Nirali nos fez parecer crianças idiotas. Em 2003, eu estava prestes a completar 17 anos. Meus interesses não eram como os da maioria das adolescentes, então não vou aborrecê-los com detalhes sobre o que eu achava mais divertido do que TV, livros ou o shopping, mas na maior parte do tempo, eu estava ocupada com projetos de pesquisa pessoais. A primeira vez que Nirali se tornou invisível, eu estava imersa em uma pesquisa profunda. Estava absorta em alguns artigos acadêmicos realmente complexos quando ouvi Nirali falar atrás de mim. Eles estão errados, e sabe? Soltei um gemido interno. Já tínhamos conversado sobre bater na porta, mas ela continuava com muita dificuldade em respeitar limites. Nirali, o que combinamos sobre bater na porta? Ah, disse ela, parecendo genuinamente surpresa. Não tinha pensado na porta. O quê? Franzi a testa e girei minha cadeira para olhá-la. Meu quarto estava vazio. Espera, vazio? Olhei em volta rapidamente antes de esfregar os olhos, me perguntando quando tinha dormido pela última vez e já descartando a conversa como uma alucinação auditiva. Balançando a cabeça, comecei a voltar para o computador quando a ouvi rir baixinho. Muito bem, seu idiota! Onde você está? Bem aqui, ela riu, com a voz vindo diretamente da minha frente. O quê? Como? Você escondeu as caixas de som de novo? Levantei-me, parando um instante para observar bem o quarto. Ela já tinha feito uma pegadinha parecida antes, escondendo um conjunto complexo de caixas de som que havia modificado para criar uma fusão de sons que podia manipular. Parecia que alguém estava em qualquer lugar do quarto que ela especificasse. Ela até conseguiu simular o movimento da própria pessoa. Era realmente impressionante, principalmente porque ela tinha apenas 10 anos na época. Desta vez, porém, ou ela tinha ficado muito melhor em esconder as caixas de som, ou algo mais estava acontecendo. Ela riu baixinho de novo. 100 caixas de som. Só eu. Certo, só eu. Mas como? Cruzei os braços olhando na direção de sua voz incorpórea. Isso vai ser difícil de explicar. Essa era a maneira de Nirali dizer: você não vai entender. Pode tentar, eu disse porque sou teimoso. Ela explicou, mas eu não. Quando ela terminou, eu já estava com uma forte enxaqueca no olho direito. Quase nada fazia sentido.
Havia algo sobre frequências atômicas, deriva pós-dimensional, desincronização supraliminar e algo que ela chamou de paralelo supratemporal de Planck. Era tudo muito complexo para mim. Certo, eu disse, massageando a têmpora enquanto tentava assimilar tudo. Mas como você chegou aqui? Eu andei. Irritante. Quer dizer, como você entrou aqui? Gesticulei amplamente em direção à porta, que estava fechada, e às paredes ao nosso redor. Ah! Consegui perceber o encolher de ombros na voz dela. Eu simplesmente andei por onde não havia paredes. Olhei com os olhos semicerrados para o lugar onde eu achava que ela estava. Você... O quê? Ela suspirou. Foi um suspiro especial. Era o tipo de suspiro que indicava que alguém muito mais inteligente do que você estava incomodado por ter que simplificar algo o suficiente para que você entendesse. Senti um calor, constrangido subir as minhas bochechas. Eu sabia que ela era mais inteligente do que eu, mais inteligente do que todos nós, mas mesmo assim, me senti como se tivesse falhado em uma simples questão de matemática na frente de Neil deGrasse Tyson e um cachorrinho, e ambos estivessem decepcionados. Eu andei onde não havia muros. Os muros não estão em todo lugar, Dívia. Na verdade, na maioria dos lugares, tipo... Na realidade, os muros simplesmente não existem. Então eu só andei por esses... lugares. Eu queria ver as provas dessa afirmação, embora soubesse que ela não se daria ao trabalho de escrevê-las, exceto em fragmentos e trechos incompletos que só faziam sentido para ela. Eu também sabia que as provas não fariam mais sentido do que a explicação original dela. Mesmo assim, me incomodava o fato de eu só entender o que ela queria dizer de uma forma vaga e conceitual. Não era natural para mim. Essa abstração do pensamento entrava em conflito com o modo linear do meu cérebro, tornando a compreensão real impossível, e eu odiava isso. Sana teria entendido. O cérebro dela funcionava assim, mas o meu não. Devo ter parecido estar com dificuldades, e estava mesmo, porque ela continuou. Onde estou, ou tecnicamente quando e como, tudo é um quebra-cabeça de Schrödinger entre o ser e o não ser. Tudo o que preciso fazer é observar os lugares onde o estado de algo não é e ir até lá. Isso não estava ajudando. Quer dizer, até que estava, eu entendi o conceito básico do que ela estava dizendo, mas em termos de aplicação prática da física, era uma bagunça de jargões científicos sem sentido. Nada do que ela disse tinha qualquer fundamento na ciência conhecida. Ela poderia ter me dito: eu comi sorvete de cabeça para baixo e repeti roxo de trás para frente 30 vezes e a parede virou gelatina, mas só enquanto eu a olhasse de um ângulo de 45 graus. E teria sido exatamente tão cientificamente correto quanto o que ela realmente disse. No entanto, era ela quem permanecia invisível, de modo que os limites da minha compreensão e da própria ciência não tinham qualquer influência sobre a sua existência corpórea. Você ainda tem um corpo? Quer dizer, você consegue se ver? Ah, sim, disse ela, com a voz mais aguda de tanta empolgação. Pareço 100 versões de mim empilhadas umas sobre as outras. Olhar para as minhas mãos e tudo mais é meio surreal, mas estou aqui. Legal. Eu não tinha ideia do que fazer com essa informação. Ela começou a rir baixinho de novo. E agora? Não acredito que você ainda não tenha percebido. Notou o quê? Não consegui esconder a irritação na minha voz. Não era fácil aceitar a ideia de que ela tinha conseguido enganar as leis da física para atravessar a matéria sem ser percebida pelo olho humano, mas eu já tinha aguentado o suficiente daquele quão mais burra que a Nirali você é, por hoje. Que língua estou falando? Precisei piscar e pensar, por um instante. É inglês, não é? Ela deu uma risadinha novamente. Diga alguma coisa, ordenei com a minha voz mais autoritária de irmã mais velha.
Nem há ninguém que ame, busque ou deseje obter a dor por si só, por ser dor, mas sim porque, ocasionalmente, surgem circunstâncias em que o trabalho árduo e a dor podem proporcionar-lhe um grande prazer. Se eu me concentrasse, perceberia que as palavras que ela dizia não correspondiam exatamente ao que eu aparentemente estava traduzindo mentalmente, mas não conseguia ouvi-las pelo que realmente eram. Exceto... Espere, essa é a tradução de Lorem Ipsum, de Os Limites do Bem e do Mal. Ela deu uma risadinha novamente. Sim. Quer que eu tente algo em hindi? Sim, eu disse, um pouco atônito e bastante curioso. Manda ver. Que aquele em cujo colo resplandece a filha do rei da montanha, que carrega a corrente celestial sobre a cabeça, em cuja testa repousa a lua crescente, cuja garganta contém veneno e cujo peito sustenta uma enorme serpente, e que é adornado pelas cinzas em seu corpo, que esse chefe dos deuses, o Senhor de todos, o destruidor do universo, o onipresente Shiva, o Shankara semelhante à lua, sempre me proteja. Franzi a testa, dividida entre me concentrar nas palavras e tentar identificar o que ela estava citando. Comecei a murmurar algumas palavras enquanto minha mente as repassava, e fiquei boquiaberta por um instante quando o reconhecimento se instalou. Você acabou de citar a invocação de Ayodhya Kand, do Ramcharit Manas. Outra risadinha. Mas, como? Isso não soou nada como hindi. Fascinante, disse ela. Não me pareceu hindi quando falei, mas eu estava pensando nas palavras em hindi. Como soou para você? Acho que era inglês. Quer dizer, não parecia nada demais, mas eu te entendi em inglês. Que legal! Você consegue ouvir algo além de inglês? Mais ou menos. Quer dizer, quase. Se eu tentar, consigo perceber que os sons que você está fazendo não correspondem ao significado das palavras que eu não estou ouvindo, mas entendendo? Mas o significado se sobrepõe a tudo. Então eu não consigo identificar sons ou frases individuais. Você acha que seria possível identificar a linguística física se analisássemos palavra por palavra? Pode ser que o processamento de frases completas impeça a identificação de fonemas individuais. Talvez, eu disse, dando de ombros, ainda extasiado com esse aspecto da descoberta dela. Poderíamos tentar. Ela me pediu para realizar alguns exercícios gerais de identificação de objetos, para que eu pudesse ouvir os sons que ela emitia e como eles diferiam das palavras que eu conhecia. As palavras que eu estava ouvindo, mas eu só consegui captar os fantasmas de começos e fins divergentes. Ela achou isso hilário. Achei mágico. Ela começou a fazer visitas regulares ao meu quarto nesse estado, geralmente depois que as luzes se apagavam, ou quando nossos pais estavam no trabalho. Eu não a culpava por fazer isso escondida. Sana não se interessava por essas coisas de ciências, e se nossos pais soubessem o que estávamos aprontando, ficaríamos de castigo para sempre, principalmente porque Nirali já havia sido proibida de participar de projetos experimentais em casa. O último exigiu muita ajuda externa e custou vários milhares de dólares para a limpeza. Mas alguém tinha que tentar catalogar esse léxico universal, e essa era a única maneira que tínhamos de acessá-lo. Certa noite, enquanto estávamos deitados no chão, acordados, nomeando objetos, já tínhamos tentado emitir sons individuais antes, mas sem a intenção de atribuir um significado a eles. Não havia divergência. Nirali congelou. Eu não conseguia vê-la, é claro, mas algo mudou. Ela ficou tão imóvel que me preocupei, pensando que talvez tivesse atravessado o chão ou algo assim e me deixado sozinho. Mas, de alguma forma, eu ainda sentia sua presença junto com algo agudo e estranho que eu não conseguia identificar. Nirali, sussurrei. Uma sensação gélida de desconforto me envolvendo como neve. Shhh! Era ela, mas tão baixinho que quase não ouvi. Senti a urgência por trás da voz, porém,
e me calei para esperar em silêncio com ela. À medida que os segundos passavam, um pavor lancinante percorria o cômodo. Começava nas extremidades, onde as sombras eram mais densas, e se espalhava, contaminando tudo o que tocava, inclusive eu. Meu pulso acelerou enquanto uma paranoia primitiva me dominava. Eu sabia que éramos apenas Nirali e eu, mas parecia que um predador espreitava nas sombras, procurando por nós, e era apenas o nosso silêncio que o impedia de atacar. Para afastar a paranoia, concentrei-me no visor vermelho e aconchegante do relógio acima da minha mesa. Os números que mudavam lentamente eram reconfortantes e hipnóticos. Eles atenuaram o meu medo até que, em algum momento entre a meia-noite e as 2 da manhã, acabei adormecendo. Só me dei conta disso quando Nirali finalmente sussurrou meu nome, trazendo-me de volta à realidade. Divya, acorde. Voltei a mim lentamente, tentando me livrar do desconforto vago de um sonho do qual não conseguia me lembrar. Já não existe mais. O que aconteceu? Esfreguei o sono que ainda embaçava minha visão e pisquei para o relógio acima da minha mesa. Tão tarde. Será que realmente ficamos deitados no chão por 2 horas? Nirali não respondeu. Não por um longo tempo. Tempo suficiente para que eu pensasse que talvez tivesse sonhado com ela me acordando, completamente. A sombra por trás das paredes. Ela sussurrou, dissipando o silêncio como teias de aranha. Havia um peso em suas palavras que eu não conseguia descrever. Um peso que despertou novamente os centros primitivos do meu cérebro. Um impulso ancestral me chamando, dizendo-me para me esconder. O quê? Gaguejei, apoiando-me nos cotovelos, mas Nirali tinha ido embora. Não, apenas ficado em silêncio. Havia uma diferença no ar quando ela saía, e eu sempre conseguia senti-la, mesmo que ela não dissesse que ia. Poucos minutos depois, ela estava na porta do meu quarto, batendo de verdade. O som me assustou, fazendo meu coração disparar com uma onda de adrenalina. Me aproximei sorrateiramente da porta para deixá-la entrar, muito atento à noite ao meu redor e assustando-me com qualquer sombra que, de repente, me preocupava por não poder confiar nela. Sem dizer uma palavra, ela passou por mim e se arrastou para a cama, escondendo-se debaixo das cobertas, com os joelhos encostados na parede e de costas para mim. Aproveitando a deixa, me arrastei para trás dela, oferecendo-me proteção contra a escuridão da noite. O sono demorou a chegar, enquanto meu corpo se livrava do instinto de sobrevivência. Mas, eventualmente, ele deve ter vindo, pois, de repente, o sol começou a aparecer pelas janelas e Nirali estava me observando dormir. Divya, Nirali disse meu nome como se estivesse testando, como se não esperasse ouvi-lo novamente. Sim? Nada, disse ela, aconchegando-se novamente sob as cobertas antes de acrescentar. Obrigada. Passou-se uma semana até que ela voltasse a aparecer para mim através das paredes. Acho que é atraído pela linguagem, disse ela, me tirando de um devaneio sobre superfluidez. O que é isso? Bocejei, estranhamente à vontade com a retomada de nossas conversas noturnas. A sombra por trás das paredes. O que é aquilo? Não sei. Algo grande. Algo antigo. Mais antigo que o tempo, talvez. O que é isso de Sana? Mais antiga que o tempo? Não sei, Divya. É apenas essa a sensação. Ela sempre foi assim, presa entre a ciência e a emoção, como a combinação perfeita entre mim e Sana. Acho que isso lhe permitia pensar de forma abstrata o suficiente para escapar da caixa do conhecido e inovar, ao mesmo tempo que permanecia linear o bastante para construir uma nova caixa que abrigasse suas inovações. Mas às vezes isso significava que ela não tinha a matemática para comprovar suas ideias. Às vezes era apenas um pressentimento ou a sugestão de uma ideia, mas mesmo assim os pressentimentos de Nirali sempre estavam corretos,
mesmo que a ciência levasse algumas décadas para comprová-los. Tudo bem, eu disse, aceitando a resposta. Foi estranho, percebi então, como algumas semanas de exposição ao que minha mente me dizia ser factualmente impossível me abriram para a flexibilidade do possível. Fiquei surpreso também ao notar que meu primeiro instinto não era desafiá-la ou exigir provas só porque o que ela dizia estava além da minha experiência ou compreensão imediata. Em vez disso, eu assentia e aceitava que o que ela dizia, o que ela vivenciava, era simplesmente a verdade, e as limitações do meu entendimento não podiam mudar isso. O que ele quer? Não sei. Acho que não fala, mas acho que escuta e entende. Isso é perturbador, eu disse, me remexendo debaixo das cobertas. A criança supersticiosa em mim garantiu que meus pés estivessem escondidos no centro da cama, porque ainda não se podia confiar nas sombras. Ela murmurou em concordância. Mas não é a única coisa aqui. Um arrepio percorreu meu corpo, fazendo meu coração disparar em pânico. O que você quer dizer? Quero dizer, existem outras coisas. Coisas grandes. Coisas antigas. A maioria delas não consegue me ver, eu acho. Eu não estou realmente onde elas estão, assim como não estou realmente onde você está, mas elas conseguem me ouvir, assim como você. Você está em segurança? Nirali permaneceu em silêncio. Meu estômago embrulhou, pois eu sabia que aquilo significava que algo grande, antigo e perigoso estava perto o suficiente para representar uma ameaça. Após alguns minutos, ela respondeu. Às vezes, só às vezes? Sentei-me, encarando o lugar no chão onde ela costumava estar sentada. Apenas às vezes. Então por que ainda estamos fazendo isso, Nirali? Eu não teria concordado se soubesse que você estava em perigo. Eu sei, disse ela baixinho, mas há tanta coisa aqui. Se eu me concentrar em uma cor, posso experimentar tudo o que essa cor já foi e tudo o que será. Se eu pensar em um tempo, estou sentada no que costumava estar aqui, ou às vezes no que estará aqui, observando um borrão de atividade que não acontecerá por mais 1000 anos. Vi cidades que vocês nem conseguem imaginar, feitas de ossos e vidro brilhantes. Maravilhas monolíticas que envergonhariam os deuses. Ontem à noite eu estava no centro de um buraco negro. Não um holograma ou uma simulação, mas um buraco negro de verdade. Capturado, contido, reproduzido, controlado, não sei o quê. Mas ele estava aqui e eu também. E através do buraco negro vi tantos outros universos, todos dispostos como espelhos no infinito. Nirali, sussurrei, ao mesmo tempo admirada e aterrorizada. Será que ela vinha, passando por essas coisas todas as noites? Todas as horas em que conversávamos sobre nada e bobagens? Mas também existem coisas maiores, disse ela, com a voz se perdendo na escuridão. Coisas que se escondem no brilho das estrelas no vidro. Coisas que me seguem do futuro e me esperam no passado. Elas saltam como pedras na água, tocando a superfície apenas por um instante e nunca por inteiro. Mas até isso é demais. Dói olhar para elas. São muitas formas ao mesmo tempo e todas elas têm uma fome que eu não compreendo. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto eu a ouvia. Doía aceitar essas coisas como verdade. Eu não conseguia entendê-las, tocá-las ou sequer vivenciá-las, mas precisava aceitar que eram reais, porque minha irmã era invisível. Ela podia atravessar a matéria à vontade e falava comigo uma língua universal todas as noites. Mas aceitar tudo isso também significava aceitar que minha irmã passava todas as noites compelida por sua própria curiosidade a retornar a esse estado perigoso repetidas vezes apenas para se aterrorizar com o que a esperava no meio. Fico feliz que eles não possam me ver, mas não acho que isso vá durar muito tempo. O quê? Por quê? A sombra atrás das paredes está no meu quarto a semana toda. Consigo senti-la me seguindo.
Ela está me ouvindo agora, mas não acho que voltará a entrar no seu quarto. Nene, você tem que parar com isso. Não consigo, disse ela, com a voz embargada pela iminência de lágrimas. Claro que pode. É só voltar e nós destruiremos o que você estava usando para transferir a droga. Podemos consertar isso. Não, disse ela, a palavra molhada e curvada sob uma angústia que nenhuma garota de 13 anos deveria conhecer. Você não entende. O que poderia valer a pena correr o risco? Meu coração se despedaçou no silêncio que se estendeu entre nós. Uma eternidade de dor e saudade pairava entre nós. E um último suspiro frágil revelou as lágrimas que ela conteve ao reencontrar sua voz. Não consigo mais falar inglês. Eu não entendi. Assim como da primeira vez que ela me explicou a matemática, essa afirmação foi incompreensível. Como assim você não consegue mais falar inglês? Quer dizer, eu não consigo falar nada além dessa língua idiota do Between, Dívia. Eu tentei e tentei a semana toda. Mas tudo o que sai agora é essa bagunça feia de gorgolejos, arranhões e ruídos que eu não reconheço e eu estou com tanto medo. Estou com tanto medo, porque eles ainda podem me ouvir quando estou lá fora com você, e lá fora eu não sou invisível. E você e a Sana, e a mamãe e o papai não são invisíveis. E nenhum de nós está seguro quando estou lá fora. E a única hora em que consigo falar direito é quando estou aqui dentro. Ela soluçou. Quando estou aqui com você. Meu coração deu cambalhotas no estômago. Deixei isso acontecer. Eu deveria tê-la impedido no dia em que ela me mostrou aquele truque estúpido que contradizia toda a ciência. Nene, sussurrei. E tudo o que eu queria era abraçá-la até que tudo estivesse bem. Você tem que voltar. Eu não sei o que faremos para consertar isso, mas você não pode ficar aí. Eu sei, disse ela através de um véu pesado de lágrimas. Eu só não queria te perder nós dois. Você ainda me tem. Mas eu não vou lá fora. Não assim. Eu não tinha uma boa resposta para ela. Vamos dar um jeito de resolver isso. Foi tudo o que consegui dizer. E nós duas sabíamos que não era suficiente. Também sabíamos que tinha que ser, porque não tínhamos outra escolha. Senti a presença dela se dissipar, e alguns minutos depois, ouvi uma batida suave na porta. Nirali estava do outro lado, tremendo enquanto soluços silenciosos sacudiam seu corpo franzino. A abracei, fechei a porta atrás dela, e juntas, nos aconchegamos uma na outra no chão e choramos. Choramos até desmaiarmos de exaustão e acordamos muito tempo depois do nascer do sol. Acordei com Nirali me observando novamente e pisquei para afastar a névoa do sono lacrimejante. Nirali? Ela assentiu com a cabeça, muda. Uma tristeza pairava sobre seus ombros. Você pode... Ela balançou a cabeça negativamente. Nada. Ela ergueu os olhos, olhando por cima do meu ombro e para o corredor enquanto alguém passava. Percebi que um turbilhão de pensamentos lhe passava pela cabeça naquele instante, a maioria conflitantes. Mas depois de 1 minuto ou 2, uma determinação inabalável se instalou em seu olhar e ela se aproximou, fazendo um gesto para que eu fizesse o mesmo. A boca dela estava quase encostada na minha orelha quando algo inimaginavelmente repugnante saiu de seus lábios. Um arrepio de repulsa percorreu meu corpo ao som de cada fonema distorcido. Nunca em toda a minha vida senti tanto nojo e terror. Eu conseguia ouvir a voz dela, mas ela destilava um veneno cáustico, arrastando-se sobre brasas, enterrada nas profundezas do oceano e arranhando os limites da sanidade com garras raivosas. Era errado. E até hoje, essa foi a experiência mais vil e visceralmente perturbadora da minha vida. Essas palavras, essa língua, nunca foram feitas para serem faladas pelo homem. A ciência não me apoia, mas eu sei, no fundo do meu ser, que essas palavras têm um poder que o homem não deveria usar. E, no entanto,
Apesar da minha mente se rebelar contra o mero som da sua voz distorcida por essas palavras horríveis, eu ainda sabia o que ela queria dizer como se tivesse falado em inglês.